Tudo bem, pessoal? Bom, hoje vamos tratar sobre outro tema que é bem sensível e que interessa muito a categoria dos agentes de segurança pública de modo geral, que é a relação da polícia com a imprensa. A gente sabe que essa relação nem sempre é isenta de conflitos, vamos dizer assim, né? A atividade da polícia, por si, ela tem uma dimensão de importância pública, importância noticiosa, que é muito grande. Então, a imprensa, de modo geral, ela é muito focada na atividade da polícia. Existem até os setores de redação dos jornais que são especializados em fazer a cobertura da segurança pública e, por isso, muitas vezes, a polícia acaba sendo objeto, né, de matérias jornalísticas e os seus agentes também. Muitas vezes o nome dos agentes é veiculado nas matérias, seja de forma positiva, seja eventualmente de forma negativa. E acontece com bastante frequência de alguns agentes de segurança pública se verem daqui a pouco como objeto no meio de uma matéria jornalística que não seja inteiramente favorável e que, como toda matéria jornalística, induza a opinião pública a ter algum tipo de percepção que não corresponde à verdade, ou que pelo menos aquele agente entende que ofende a sua honra, ofende a sua intimidade, ofende a sua integridade, a sua imagem, enfim. Então, assim, juridicamente, qual é a forma que o direito brasileiro tem para a gente resolver esse tipo de situação? Bom, a regra geral que vigora no nosso ordenamento, por força da Constituição, é a da liberdade de imprensa. Quer dizer, se um fato tem uma repercussão pública óbvia, a imprensa tem o direito de cobrir aquele fato e de noticiá-lo, de reportá-lo à sociedade, de fazer sua cobertura. Então, essa é a regra. Mas essa regra e esse direito da liberdade de imprensa não são absolutos. Ou seja, os órgãos, os veículos de imprensa, eles têm sim que responder por eventuais excessos ou por eventuais violações a direitos que possam decorrer dessa atividade noticiosa que eles praticam, né, da atividade fim da imprensa. Então, isso vai ocorrer quando um fato que foi noticiado se comprovar depois que não era verdadeiro, que era um fato inverídico, quando determinada pessoa for ligada a um fato, mas na verdade ela não tinha ligação nenhuma com ele, enfim, todas essas diversas situações, elas vão ter que ser objeto de uma reparação a posteriori, que se chama, né? Uma reparação depois daquele conteúdo ter sido noticiado. E a gente tem basicamente duas formas juridicamente válidas e aceitas de fazer essa reparação. Uma delas é a reparação em pecúnia, né? Um dano moral, uma reparação em dinheiro por aquela lesão que o agente sofreu, e a outra é a retratação, né? Uma decisão judicial que obrigue aquele órgão a se retratar. E as duas coisas podem ocorrer também dentro de uma mesma ação judicial. A gente pode pedir, diante de uma lesão à imagem de alguém, tanto a retratação quanto uma indenização em dinheiro, uma indenização por danos morais. Então, essa é a forma que todos nós temos, mas que especialmente os agentes, pela natureza mais sensível da sua atividade, têm para conseguirem reparações à sua imagem quando ela for objeto de notícias inverídicas ou imprecisas e que veiculem seu nome ou o identifiquem de qualquer forma possível.